Bom dia, bom dia. Vamos lá pegar nosso caderno de biologia, nosso material. E você que está deitado aí na sua cama, levante e vamos prestar atenção. O tema da nossa aula de hoje é herança do sexo. Ainda está relacionado com a genética e vamos lá. Pensamento do dia. Você pode ser feio, mas se você for gentil, bem-humorado, educado, batalhador, respeitoso, vai continuar sendo feio, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Afinal, seus genes sempre vão ser os mesmos. Acredite no seu potencial. Tenha um bom dia e seja feliz. Vamos parar de mimimi e começar nosso conteúdo. Cromossomos sexuais. A espécie humana vai ter 23 pares de cromossomos, nos quais 22 pares são autossomos, né? Não tem diferença entre o sexo masculino e feminino. Mas dois outros têm, que são os cromossomos sexuais, certo? Em questão de cromossomos sexuais, da mulher, o cromossomo sexual da mulher, os cromossomos vão ser XX e do homem XY. Em questão aqui, a mulher vai ser chamada aqui de sexo homogamético, porque os dois cromossomos são iguais, são XX. E os cromossomos do homem aqui, sexo heterogamético, que vai ser diferente, XY. Uma coisa importante a gente ressaltar é que é o homem que vai determinar o sexo da criança, né, do filho, quando for feita a fecundação, porque ele tem genes diferentes. Quando ele vai mandar os genes lá para fecundação, né, os espermatozoides, ele pode ser X ou Y. Quando ele manda o X, vai ser mulher. Quando ele manda o Y para fecundar o óvulo, vai ser homem. Herança do sexo. A herança do sexo nada mais é do que algumas características que vão ser passadas através dos cromossomos sexuais. Que cromossomos sexuais são esses? XX da mulher e XY do homem. Então vamos lá. Essas características que vão ser passadas, né, pelos cromossomos sexuais, elas podem ser de três formas, né? Herança, ela pode ser determinada pelo cromossomo X, ligada ao cromossomo X. Ela pode ser ligada ao cromossomo Y, né? Restrita ao cromossomo Y. E ela pode ser influenciada pelo sexo. Então, três tipos de herança ligada ao sexo, né? Ligada ao cromossomo X, isso é muito importante. Herança restrita ao sexo e herança influenciada pelo sexo. Então, nós vamos ver aqui cada uma. E quando a gente fala em questão de herança ligada ao sexo, restrita ao sexo, essas características que vão ser passadas através dos cromossomos sexuais, estamos falando de algumas doenças que são transmitidas através dos cromossomos sexuais, né? Então, na herança ligada ao cromossomo X, nós vamos ter que essa herança é um padrão recessivo. Para uma pessoa apresentar essa herança ligada ao cromossomo X, ela tem que ser recessiva. É uma herança materna, né? Os filhos homens herdam genes do cromossomo X da mãe, enquanto as mulheres herdam do pai, um do pai e outro da mãe. Essas doenças, elas podem se manifestar tanto em homens, tanto em mulheres. E exemplo dessas doenças que são ligadas ao cromossomo X, né, são passadas através do cromossomo X, temos o daltonismo e a hemofilia. Quando que uma pessoa vai ser daltônica? Nós vamos ver agora. Aqui nós temos se a X é uma mulher, né? Observe que os genótipos dela aqui são todos dois dominantes, desão, desão. Então, isso quer dizer que ela é uma mulher normal. Por quê? Porque essa herança ligada ao sexo, essas doenças têm padrão recessivo. Quando a mulher ela é heterozigota, dominante, desão, desim, ela é uma mulher normal, mas ela é portadora. Observe que ela tem o desim, mas ela não desenvolve o daltonismo. Para uma mulher ser daltônica, então, ela tem que ser X desim, X desim. Ela tem que ter os dois genes recessivos. Aí sim ela vai ser uma mulher daltônica. Homens também podem ser daltônicos. Como que isso vai apresentar? O homem ele só tem um cromossomo X, né? Que ele é XY. Então, quando esse cromossomo X for desão, ele vai ser um homem normal.
Mas quando o cromossomo X apresentar o genótipo Dzinho, ele já vai ser afetado, ele já vai ser um homem daltônico. Por isso que fala que é herança ligada ao cromossomo X, né? É o cromossomo X que vai carregar essa herança, né, dessa doença. E nós vamos ter a herança restrita ao sexo. Ela é restrita ao sexo masculino, por quê? Porque ela é relacionada ao cromossomo Y. Somente homens desenvolvem. Por quê? Porque só homem tem cromossomo Y. E todo homem afetado é filho de um homem afetado e todos seus filhos homens serão afetados. Exemplo de uma doença que é restrita ao sexo, né? É restrita ao cromossomo Y, hipertricose auricular. O que é isso? Excesso de pelos na orelha. Olha aqui esse camarada aqui, tanto de pelo nas orelhas. Então, esse camarada aqui certeza, se ele teve um filho homem, esse filho homem também apresentou essa hipertricose, né? Ele também tem esses pelos na orelha. E se os filhos desse filho dele for homem, também vai apresentar. Temos agora a herança influenciada pelo sexo. Vai apresentar tanto em homens, tanto em mulheres, mas de maneiras diferentes. Exemplo, a calvície, né? Tem mulheres calvas, sim. Para que isso aconteça, nós vamos ver que a calvície ela é relacionada aos genótipos dominantes, né? Por exemplo, se um homem for XCzão, ele vai ser calvo. E se uma mulher for se um homem for XCzão, YCzão, ele vai ser calvo. E uma mulher, se ela for XCzão, ela vai ser calva. Mas se uma mulher for XCzão, XCzinho, ela não vai ser calva. Por quê? Para desenvolver a calvície na mulher, ela tem que ser homozigota dominante. Todos os dois genes têm que ser dominantes. O homem não. O homem pode ser somente um gene dominante que ele já vai aparecer, né, a calvície. E se for os dois genes recessivos, nenhum vai aparecer a calvície. Então, gente, resumindo aqui, a herança ligada ao sexo nada mais é do que algumas características que são passadas através dos cromossomos sexuais. Então, a gente vê que tem herança influenciada pelo sexo, restrita ao sexo e ligada ao cromossomo X, né? Então, nós vamos ter esses 3 chips e na próxima aula nós vamos conhecer cada doença especificamente, né, que são heranças ligadas ao sexo. E por hoje é só. Muito obrigada pela atenção e até mais.